Imagine que sua vida é como um grande campo de batalha, mas não um campo de guerra tradicional, com espadas e lanças. Essa batalha acontece dentro de você. O inimigo não é externo. Ele veste a pele da ansiedade, do medo, da raiva, da necessidade constante de aprovação, da insegurança que grita quando você silencia. Você acorda todos os dias nesse campo invisível e muitas vezes, sem perceber, entrega suas armas antes mesmo do combate começar. Mas e se eu te dissesse que existe um modo de atravessar esse campo com dignidade, força e serenidade? E se eu te dissesse que o verdadeiro guerreiro não é o que fala mais alto, mas o que age com mais firmeza, em silêncio? Hoje, você vai descobrir um novo tipo de força. Uma força que não precisa provar nada, que não precisa responder ofensas, que não se desequilibra por elogios, críticas, perdas ou ganhos. Hoje, você vai aprender a ficar em silêncio e agir como se nada pudesse te deter. Seja muito bem-vindo ao Universo Estoico. Se você ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se, curta esse vídeo e escreva nos comentários. Eu escolho a força silenciosa. Isso não é só engajamento, é um pacto, um sinal claro de que você está comprometido com sua própria revolução. Neste vídeo você vai caminhar comigo por 8 lições poderosas da filosofia estoica. O que você vai aprender aqui não são frases bonitas para colocar num post. São ferramentas práticas, profundas e transformadoras, baseadas em séculos de sabedoria. Você vai entender como silenciar a agitação interior, como agir diante da dor e da dúvida, como fortalecer sua mente contra o caos que te rodeia. Você vai aprender a se tornar inabalável, um rochedo, mesmo em meio a tempestades. A última lição é a mais poderosa. Cada lição será uma pedra colocada nessa construção. Ao final, você terá uma estrutura mental sólida, resistente e preparada. E não importa quem você seja, o que tenha feito ou o que esteja enfrentando agora, você pode desenvolver uma mente forte. E mais, você deve. Talvez você tenha chegado aqui sentindo que está no limite. Ou talvez você só esteja cansado de viver reagindo, explodindo, se culpando, se perdendo em meio a tanto ruído. A verdade é que a maioria das pessoas vive como folhas secas ao vento, reagindo a tudo, inflamadas por qualquer crítica, quebradas por qualquer obstáculo. E o estoicismo surge como uma luz no meio dessa névoa, não para te tornar insensível, mas para te ensinar a dominar a si mesmo, para te lembrar de que não é o mundo que tem que mudar. É você quem deve se tornar maior que os eventos, e é isso que vamos fazer aqui. Vamos juntos caminhar por ideias que já transformaram imperadores, soldados, escritores e sábios, e que hoje podem transformar você. Vamos começar entendendo por que o silêncio é a arma mais poderosa de quem quer viver com inteligência emocional e força interior. Depois vamos falar sobre a ação inabalável, a prática da indiferença ao elogio ou crítica, o poder da disciplina, a virtude da paciência, a liberdade que nasce da aceitação e a grandeza que vem da autoconsciência. Essas são as 8 lições. E a cada uma delas, você vai perceber algo despertar dentro de você. E antes de seguirmos, eu preciso te lembrar. Esse vídeo não é feito para ser assistido passivamente. Ele exige sua atenção, sua escuta verdadeira, sua presença. Pegue um caderno, anote as reflexões que mais mexerem com você, escreva nos comentários os insights que surgirem. E se em algum momento algo fizer sentido profundo, compartilhe com alguém. Um irmão, uma amiga, alguém que precisa disso tanto quanto você. E agora me diga, você está preparado para abandonar o ruído e escolher a firmeza? Está preparado para deixar de ser conduzido pela vida e passar a conduzi-la? Se a resposta for sim, então curta esse vídeo agora e diga nos comentários: eu estou pronto para me tornar inabalável. Vamos juntos, porque o estoicismo não é um discurso bonito. É uma prática diária. É sangue frio na veia quente. É firmeza em meio à bagunça. E essa jornada começa agora. Lição 1. O silêncio como arma do invencível, a mente.
Que não reage a observar, imagine a cena. Um homem está sentado à beira de uma fogueira. Alguém se aproxima, começa a gritar com ele, provocá-lo, ofendê-lo. Mas ele não se levanta, não grita de volta, não tenta se justificar, ele apenas observa. O silêncio dele não é medo, é poder, é contenção, é estratégia. A maioria das pessoas olharia para ele e pensaria, fraco. Mas o estoico entenderia. Ele veria ali um guerreiro treinado, porque o silêncio verdadeiro não vem da covardia. Ele vem do domínio interno. Essa é a primeira grande lição que os estoicos nos deixaram. O silêncio não é a ausência de ação, é a forma mais elevada de controle. Sêneca escreveu: nada revela tanto o domínio de si quanto o silêncio diante da provocação. E pense, quantas vezes você já se arrependeu do que disse no calor do momento? Quantas vezes suas palavras foram mais uma resposta emocional do que racional? Quantas vezes você tentou se justificar diante de alguém que não queria entender? Apenas reagir, o silêncio é o intervalo entre o impulso e a escolha. Entre o estímulo externo e a decisão interna. Entre o mundo lá fora e a sua essência. E esse intervalo, para o estoico, é sagrado. Quando você silencia diante de uma provocação, você não está sendo passivo. Está escolhendo. Você está dizendo, eu não serei movido por essa energia. Você está deixando o outro lutar, com o próprio vazio, enquanto você preserva sua força. Porque sim, cada vez que você reage no impulso, você dá poder ao outro. E cada vez que você silencia com propósito, você retoma esse poder. Mas é claro, esse tipo de silêncio não nasce do nada. Ele exige treino. Ele exige uma mente disciplinada, uma consciência aguçada e, sobretudo, uma intenção clara. Não é sobre reprimir, é sobre transmutar. É sobre canalizar o que você sente para onde vale a pena. O silêncio também protege sua energia. Quando você fala demais, você se desgasta. Quando você explica demais, você se esgota. Quando você tenta convencer quem não quer ser convencido, você se frustra. O silêncio corta esse ciclo. Ele te liberta do jogo do outro. Epicteto dizia, não explique, sua vida fala por você. Essa frase parece simples, mas ela carrega um código de conduta estoico. A ideia de que você não precisa se justificar o tempo inteiro. Você não precisa provar nada. Você só precisa viver de acordo com seus princípios. O mundo vai tentar te provocar, sim. Vai testar seus limites. Vai tentar te puxar para o caos. Mas quanto mais você se conhece, mais você sabe que responder. Nem sempre é necessário. O silêncio bem colocado é uma resposta poderosa. E aqui entra uma das práticas mais importantes do estoicismo, a autoobservação. Quando alguém te ataca, o estoico não pergunta, o que eu devo dizer, mas sim, por que isso me afetou? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco do outro e traz o foco de volta para onde importa. Você. Porque no fim das contas, o silêncio não é sobre ignorar o mundo. É sobre escutar você mesmo. Quando o mundo grita, o estoico ouve a si mesmo. Ele mergulha no próprio centro e lá encontra a resposta que nenhum grito poderia trazer. Ele não reage, ele compreende. E depois, se for necessário, ele age. Mas age com propósito, com firmeza, com direção. Reflita comigo. Quais são as situações em que você mais perde seu centro? Que tipo de comentário te tira do equilíbrio? Que tipo de pessoa te faz reagir no impulso? Essas são suas chaves. São nelas que mora o seu treino. Cada vez que você silencia diante disso, você não está fugindo. Você está se tornando mestre de si. Isso é libertador, porque você percebe que não precisa mais vencer discussões para provar valor, que não precisa mais ser compreendido por todos, que não precisa mais lutar por cada pequena disputa. Você escolhe onde gastar sua energia. E isso, para o estoico, é sabedoria aplicada. Há um exercício prático que Marco Aurélio fazia todas as manhãs. Ele se lembrava de que encontraria naquele dia pessoas egoístas, ingratas, injustas. Mas ele dizia a si mesmo, isso não pode me afetar, porque tudo isso está fora do meu controle. O que está sob o meu domínio
é a forma como eu ajo. Esse tipo de preparação diária é um escudo. Ele te treina para não reagir automaticamente. Ele te lembra de que você é maior do que os estímulos, e quando você domina isso, você domina a si mesmo. Você se torna, como dizia Epicteto, imperturbável. Mas veja, o silêncio não é apenas uma defesa. Ele também é um criador. Ele é onde você escuta ideias profundas, onde você sente com clareza, onde você enxerga o que não via antes. No silêncio nasce o discernimento, a intuição, a sabedoria. O estoico se afasta do ruído para ouvir o que importa e volta ao mundo, com ação precisa. Essa é a beleza do silêncio estoico. Ele é firme, ele é calmo, ele é forte. Ele é tão intenso quanto uma decisão, e mais poderoso que 1000 argumentos. Um silêncio verdadeiro pode desarmar um conflito, pode salvar uma relação, pode mudar um destino. E quando você começa a cultivar esse silêncio, algo mágico acontece. As pessoas percebem, elas te respeitam mais, elas sentem sua presença. Você não precisa falar muito para ser ouvido. Você fala pouco, mas fala certo, quando necessário e com impacto. Então, como aplicar essa lição hoje? Comece observando seus gatilhos. Reflita antes de responder. Aprenda a saborear o silêncio, a não preencher todos os vazios, a não se sentir obrigado a responder tudo. Treine a calma, pratique a pausa e lembre-se, toda vez que você escolhe o silêncio com consciência, você está moldando uma mente forte. Uma mente que não precisa vencer no debate porque já venceu a si mesma. Lição 2. Ação inabalável. O poder de fazer, mesmo quando tudo diz para parar. Vida vai te dar inúmeros motivos para parar. Obstáculos inesperados, críticas injustas, falta de reconhecimento, fracassos que você não esperava, dores que você não escolheu. E mesmo assim o verdadeiro estoico continua. Ele não para. Ele não se entrega, porque ele sabe que a ação é a única resposta que faz sentido diante do caos. Na filosofia estoica, agir é mais do que movimentar o corpo. É uma postura interior. É uma declaração silenciosa de que você não será moldado pelas circunstâncias externas. Você será guiado por seus princípios, pela sua razão, pelo que você considera certo, mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Marco Aurélio escreveu: a impedância à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase, por si só, carrega uma revolução interna. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquilo que aparece na sua frente como obstáculo pode e deve ser usado como combustível. O bloqueio se torna direção. A parede vira fundação. O erro vira aprendizado. O sofrimento vira lapidação. Não há desperdício. Nada é inútil. Tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado em força, se você estiver disposto a agir. Mas veja, não é qualquer ação. É uma ação firme, consciente, consistente. Não é agir por desespero. Não é agir para agradar. É agir por virtude, por clareza. É agir como quem sabe que o resultado está fora do controle. Mas a intenção e o esforço não. A ação estoica é inabalável, porque não depende de motivação. Ela se apoia na disciplina. O estoico não espera estar com vontade para agir. Ele não espera o momento ideal. Ele não espera a aprovação dos outros. Ele age porque sabe que a vida se transforma no movimento. E cada vez que você escolhe agir, você está dizendo: eu estou presente. Eu sou dono de mim. Esse é um ponto central. Ação é antídoto contra a vitimização. Quando você age, você quebra o ciclo da paralisia. Você deixa de se ver como alguém que sofre o mundo e começa a se enxergar como alguém que constrói algo, mesmo em meio à dor. Isso muda tudo, porque você sai do papel de reativo e entra no papel de criador. Pense em alguém que você admira profundamente. Uma figura histórica, um mentor, talvez até alguém da sua família. O que essas pessoas têm em comum? Elas agem, mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando o medo está presente.
Mesmo quando a dúvida é real, elas não se rendem ao que sentem. Elas seguem, não por serem invulneráveis, mas por saberem que o movimento cria clareza, que a ação traz força, que continuar é mais importante do que entender tudo de antemão. O estoico entende isso. Ele não nega o medo. Ele o observa. Ele o acolhe. Mas ele não o obedece. Ele caminha, com medo mesmo. Ele não espera a coragem vir. Ele age, e a coragem aparece no caminho. E isso nos leva a um ponto crucial: a diferença entre pensar e fazer. Hoje, vivemos numa época em que pensar demais paralisa. O medo de errar impede de tentar. A busca por perfeição atrasa a vida. E enquanto isso, os dias passam. O tempo escorre. Os sonhos se enfraquecem. O estoicismo nos ensina que o pensamento só é útil quando se transforma em ação. Que o planejamento só tem valor se for aplicado. Que o autoconhecimento é poderoso, mas só muda sua vida se você usar isso no mundo real. É por isso que Epicteto dizia: não diga que é filósofo, viva como tal. Essa é a essência da lição 2. Viver o que se sabe, fazer o que é certo, ir além da intenção e entrar no domínio do gesto. É levantar da cama nos dias difíceis, é conversar com quem você precisa, mesmo com medo. É colocar o projeto em prática, mesmo sem todas as respostas. É estudar, treinar, insistir, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando nada muda de imediato. A ação inabalável é como o trabalho de um escultor. Você martela a pedra e ela não muda. No dia seguinte, martela de novo e nada. E você segue. Até que um dia, uma lasca cai, e outra, e mais uma. Até que você começa a ver surgir o que antes só existia na sua mente. Mas para isso, você teve que persistir. Teve que agir, mesmo sem garantias. É exatamente assim com seu desenvolvimento interior, com sua força emocional, com seus hábitos, com seus relacionamentos, com seu propósito. Cada gesto conta, cada escolha importa, e por mais invisível que pareça, você está sendo lapidado. Por isso, o estoico não age por impulso, ele age por decisão. Ele não se move para fugir da dor. Ele se move porque sabe que parar seria trair a si mesmo. Ele não espera que os outros compreendam. Ele compreende sua missão. E é aqui que mora uma grande liberdade. Quando você entende que sua ação não precisa da permissão de ninguém. Quando você percebe que pode simplesmente começar. Que não precisa ser o melhor. Que só precisa ser constante. Que pode falhar e continuar mesmo assim. Aliás, o erro para o estoico não é fim. É ferramenta. Ele estuda o erro. Ele aprende com ele. Ele não se esconde do fracasso. Ele o olha nos olhos e se pergunta: o que isso veio me ensinar? Essa mentalidade torna qualquer derrota em treino e qualquer queda em oportunidade. Então, se hoje há algo que está tentando te parar, uma crítica, uma perda, uma dúvida, uma angústia, lembre-se disso. Você pode continuar. Você pode agir, mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo com pouca energia. Por quê? A força não está na ausência de dificuldade. Ela está na sua resposta. E cada vez que você age, mesmo contra as probabilidades, você constrói algo invisível, sua própria integridade, sua própria grandeza, a versão de si que você respeita quando está sozinho. E isso ninguém pode tirar. Lição 3. Disciplina emocional. Não seja escravo do que você sente. Você já parou para perceber como as emoções, quando não observadas, comandam nossas decisões? A raiva te faz dizer o que não queria. A ansiedade te faz recuar diante do que é importante. O medo paralisa, a euforia exagera. E de repente, você olha para a sua vida e não enxerga escolhas, mas reações. O estoico enxerga isso com clareza. Para ele, o ser humano só é verdadeiramente livre quando aprende a não ser escravo das próprias emoções. E atenção, isso não significa suprimir, reprimir ou negar o que se sente. Significa discernir. Significa observar antes de agir. Significa entender que sentir algo
não é o mesmo que ser guiado por isso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Essa frase muda paradigmas, porque ela tira o foco do que acontece lá fora e coloca em você. Não é o que te disseram, é como você absorveu, não é o que aconteceu. É o significado que você deu. Não é a rejeição, é a forma como você a usou contra si. E se você muda a interpretação, muda a emoção, e com isso, muda também sua atitude. A disciplina emocional é, portanto, um processo de lapidação interna. Um esforço constante de perceber quando uma emoção está te dominando e escolher não obedecer. Você não nega a emoção, mas também não ajoelha diante dela. Você olha, entende e então decide. Pense nos estoicos como grandes navegadores do oceano interno. Eles sabiam que o mar das emoções é instável, que ondas fortes surgem do nada, mas eles não tentavam controlar o mar, tentavam controlar o leme. E por isso, atravessavam tempestades com mais firmeza do que aqueles que tentavam negar o movimento das águas. Mas como fazer isso no dia a dia? O primeiro passo é a consciência emocional. Nomear o que sente, dizer: eu estou com raiva, agora. Não, eu sou a raiva. Há uma diferença brutal entre uma emoção e a identidade. A emoção é uma nuvem, você é o céu. A emoção vem e vai. Você permanece. Quando você nomeia o que sente, cria um espaço entre o impulso e a escolha. E nesse espaço, mora a liberdade. Depois vem o questionamento filosófico. Isso que estou sentindo é útil? É verdadeiro? É baseado em fatos ou em interpretações distorcidas? Isso que estou prestes a fazer, movido por essa emoção, vai me aproximar ou me afastar da pessoa que eu quero ser? Os estoicos faziam esses questionamentos todos os dias. Marco Aurélio escrevia em seu diário sempre que sentia raiva, inveja ou orgulho. Ele não se condenava por sentir, mas também não deixava essas emoções tomarem conta de sua conduta. Ele as observava, as estudava, e ao fazer isso, dissolvia o poder que elas poderiam ter. E veja, controlar emoções não é se tornar frio, é se tornar profundo, é aprender a sentir com clareza, a acolher, mas não se perder, a chorar, se for preciso, mas continuar, a sentir medo, mas não se submeter. A disciplina emocional te permite viver com mais intensidade e não menos. O estoico também entende que certas emoções são como fogo, podem aquecer ou destruir. Tudo depende da forma como são canalizadas. A raiva pode te consumir ou pode virar impulso de mudança. A tristeza pode te afogar ou pode se transformar em compaixão. A ansiedade pode te paralisar ou pode se tornar atenção plena. A disciplina emocional é essa alquimia interna, esse processo de transmutar, de refinar, de evoluir e o mais poderoso. Quanto mais você se torna disciplinado emocionalmente, mais você se torna confiável para si mesmo. Você passa a confiar que, mesmo sob pressão, mesmo em crises, mesmo em situações intensas, você não vai se perder. Você vai manter o leme, vai fazer o que é certo, vai honrar seus valores. E isso te dá uma força que não depende de aplauso, de resultado ou de circunstância. Uma força que vem de dentro. Lição 4. Fortaleza interior. A construção silenciosa de uma mente inabalável. Imagine uma montanha. Inabalável, intocada pelos ventos, pelas tempestades, pelas mudanças das estações. Ela permanece ali, sólida, silenciosa, altiva. Tudo ao redor dela muda, tudo passa. Mas ela continua firme. Essa é a imagem mais próxima do que os estoicos chamavam de fortaleza interior. A fortaleza interior não é feita de pedra, mas de princípios. Ela não se impõe pela força bruta, mas pela clareza do que é essencial. Não se constrói de um dia para o outro, e talvez por isso seja tão rara. Ela exige silêncio, repetição, reflexão. Ela exige que você vá fundo em si mesmo, sem máscaras, sem desculpas, e pergunte:
O que dentro de mim não pode ser destruído por nada lá fora. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E a fortaleza interior começa justamente aí. Saber onde você vai, o que você acredita, o que você tolera, o que você defende, o que você jamais negocia. Porque quando isso está claro, a opinião dos outros perde poder. Os ataques não te movem, os aplausos não te embriagam, as perdas não te desestruturam. É claro que o estoico sente. Ele não é uma máquina, mas ele sente com consciência. Ele não afunda no sofrimento. Ele observa, ele acolhe, ele aprende. E então continua. A fortaleza interior é essa presença inabalável que você cultiva mesmo nos dias mais difíceis. É o lugar dentro de você que continua de pé, mesmo quando tudo desmorona. E talvez a chave para acessá-la esteja no silêncio. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de atenção. É quando você para de reagir automaticamente e começa a perceber o que está acontecendo dentro de si. É quando você começa a ouvir os pensamentos, os medos, as crenças limitantes. E ao invés de ser arrastado por elas, você começa a questioná-las, a enfrentá-las, a substituí-las. É nesse silêncio que a fortaleza começa a ser construída. Cada vez que você escolhe refletir antes de agir. Cada vez que você prefere o que é certo ao que é fácil. Cada vez que você permanece firme diante da dor. Cada vez que você decide não se explicar para quem não está pronto para te entender. Cada vez que você não se compara, não se diminui, não se deixa corromper. Cada vez que você se alinha com seus próprios valores, mais uma pedra é colocada nessa estrutura invisível que te sustenta. A fortaleza interior também é alimentada pela autossuficiência emocional. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade é viver de tal modo que a sua paz não dependa de nada externo, nem de elogios, nem de riqueza, nem de estabilidade, nem mesmo da presença de alguém. Não porque você se fecha para o mundo, mas porque você não entrega seu eixo nas mãos do mundo. Essa é uma das ideias mais poderosas e mais desafiadoras da filosofia estoica. Não esperar que a realidade se acomode aos seus desejos, mas se tornar alguém que sabe viver bem, independente do que aconteça. E aqui entra um aspecto fundamental. Você só constrói essa fortaleza quando deixa de buscar abrigo em coisas que não sustentam nada. Quando para de terceirizar sua força. Quando para de esperar que alguém venha te salvar, te motivar, te curar, te validar. O estoico assume o próprio trabalho interno como sua missão principal. Enquanto o mundo corre atrás de distrações, recompensas rápidas, gratificações vazias, o estoico está em silêncio, cavando fundo, enfrentando a si mesmo, porque ele sabe que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença de estrutura. E o que é essa estrutura? É a filosofia, é a prática, é a repetição, é acordar e fazer o que é certo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados imediatos, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é autodomínio, isso é integridade, isso é liberdade. A fortaleza interior se revela nos pequenos gestos, no autocontrole diante de uma provocação, na paciência diante do atraso, na firmeza para dizer não, no cuidado com o que se consome, na coragem de mudar, na humildade para aprender, no silêncio diante do que não merece resposta. A cada vez que você escolhe a virtude, você reforça as fundações invisíveis da sua força. E por fim, a grande recompensa de quem constrói essa fortaleza não é que os problemas desaparecem, é que eles deixam de te destruir. Eles batem, mas não atravessam. Eles incomodam, mas não te desequilibram. Eles machucam, mas não te quebram. Porque agora, você não é mais uma folha ao vento. Você é a montanha. Lição 5. Não reaja. Responda. O poder da pausa. Estoica, imagine um guerreiro em pleno campo de batalha. As flechas cortam o ar. Os gritos ecoam. O caos tenta arrancar dele qualquer centelha de racionalidade. Mas, mesmo ali cercado pela desordem, ele para. Ele respira, ele observa, ele calcula e só então ele age.
Essa é a essência da quinta lição estoica. Não reaja, responda. Vivemos numa cultura da reação imediata. Tudo é estímulo-resposta. Alguém nos provoca, revidamos, algo nos fere, atacamos, algo nos desafia, fugimos ou enfrentamos sem pensar. Perdemos o poder da pausa. E com isso perdemos o poder da escolha. Os estoicos, ao contrário, viam a pausa como um gesto de força, um momento de soberania. Eles sabiam que entre o que acontece e o que fazemos, existe um intervalo, e que a liberdade mora exatamente nesse intervalo. Sêneca nos ensina que o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Isso não significa viver passivamente. Significa agir com intenção, escolher a melhor resposta e não a mais impulsiva. Não ser escravo do próprio temperamento, nem da pressão do momento. A pausa estoica não é covardia, é estratégia, é maturidade, é inteligência emocional elevada à potência máxima. Porque quando você para antes de agir, você se pergunta: essa reação me aproxima de quem eu quero ser? Isso que estou prestes a dizer é útil? Vai melhorar algo? Ou só alimentar mais confusão? E só então você decide. Essa lição é especialmente útil em tempos de tensão. Quando alguém te ataca injustamente, quando uma crítica te toca fundo, quando você se sente desrespeitado, traído, rejeitado, o impulso é explodir, mas o estoico respira. Ele entende que reagir é dar ao outro o poder de definir seu comportamento. Responder é manter o comando. E a resposta nem sempre é uma ação visível. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio. Às vezes, é se afastar. Às vezes, é continuar firme sem precisar se justificar. O estoico não responde para vencer. Ele responde para preservar sua integridade, sua paz, sua liberdade. Você percebe como isso muda tudo? Quando você vive na reação, vive no automático. Quando você aprende a responder, você passa a viver no consciente. Você deixa de ser um reflexo do mundo e começa a ser um reflexo dos seus valores. Você deixa de ser um eco e passa a ser uma voz. A pausa estoica também traz um efeito secundário poderoso. Ela desarma os conflitos. Ao não responder no calor da emoção, você quebra ciclos de agressividade. Você se torna o centro calmo em meio ao furacão. E muitas vezes isso transforma não apenas sua própria experiência, mas também a dos outros ao redor. Isso exige treino. E esse treino acontece em cada pequena situação do dia. O trânsito, o atendimento ruim, o comentário atravessado, o atraso, o barulho, o erro alheio. Cada um desses momentos é uma arena para o estoico, não para provar nada ao mundo, mas para reforçar seu próprio controle. Epicteto dizia: se alguém consegue te irritar, ele te venceu. E o estoico não se entrega tão facilmente. Ele tem seus princípios e não os negocia por nenhuma provocação. Ele escolhe responder porque sabe que cada reação desnecessária é uma erosão em sua fortaleza. E essa lição, quando praticada consistentemente, muda não só o modo como você lida com os outros, mas também como você lida com você mesmo. Porque a reação impulsiva não ocorre só fora, ela ocorre também dentro. Reagimos a pensamentos negativos, a críticas internas, a medos, a inseguranças. Responder, nesse caso, é observar o pensamento destrutivo e dizer: isso não é um fato. É uma interpretação. É olhar para o medo e dizer: você pode estar aqui, mas você não comanda. É sentir a insegurança e continuar agindo com coragem. O poder da pausa é o poder da consciência. E a consciência é o alicerce da sabedoria. O estoico não vive como quem foi arrastado pela corrente. Ele navega com o leme firme. E toda vez que ele pausa antes de agir, ele reafirma: eu sou dono de mim. Essa lição, talvez mais do que qualquer outra, é a chave que diferencia o sábio do impulsivo, o que constrói do que destrói, o que lidera do que apenas reage, o que evolui do que apenas sobrevive. E é por isso que, diante de qualquer situação, boa ou ruim, o estoico primeiro para, depois pensa, e então com firmeza responde. Lição 6.
A morte como mestra. O memento mori e a arte de viver com urgência. Feche os olhos por um instante e imagine o seguinte: você está caminhando por uma estrada silenciosa e à sua frente vê uma ampulheta de vidro transparente. A areia escorre lentamente, grão por grão, e com cada grão que cai, um pedaço da sua vida se esgota. A ampulheta não para, ela não acelera, ela também não volta. Ela apenas cumpre seu destino, esvaziar-se. Agora, abra os olhos. Essa ampulheta é o seu tempo, e ela está escorrendo agora neste exato momento. A sexta lição estoica, e talvez a mais impactante de todas, é essa: a morte não é o fim, é a grande conselheira. Para os estoicos, contemplar a morte não é mórbido, é sábio, é prático, é libertador. A frase latina memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não era um lembrete de medo, mas de foco. Um chamado para viver de verdade sem desperdiçar nenhum dia, nenhuma decisão. Sêneca escreveu uma carta ao amigo Lucílio onde dizia: você está vivendo como se fosse imortal, como se sempre tivesse tempo para tudo. A morte te observa e você vive como se ela não existisse. Essa crítica atravessa os séculos e continua atual. Quantas pessoas você conhece que estão apenas existindo, empurrando a vida com a barriga, adiando tudo o que importa como se houvesse garantias? Mas a verdade é que a única certeza que temos é que vamos partir. E quanto mais cedo internalizamos essa certeza, mais profundamente aprendemos a viver. Porque a consciência da morte dissolve as ilusões, derruba as vaidades, corta a superficialidade. Ela obriga você a fazer a pergunta essencial: se hoje fosse meu último dia, isso que estou fazendo teria algum valor? O estoico é alguém que olha para a morte e sorri com reverência. Ele sabe que não pode controlar o tempo que tem, mas pode controlar o que faz com ele, e por isso ele escolhe com sabedoria. Ele não adia conversas importantes, não cultiva rancores desnecessários, não desperdiça dias com distrações vazias. Ele vive como quem sabe que está de passagem. E aqui mora a beleza. Quando você lembra que vai morrer, você se liberta da opinião dos outros. Você se liberta da necessidade de aprovação. Você se liberta do medo do fracasso. Porque tudo isso, comparado à finitude, se torna irrelevante. A morte nos coloca no eixo. Ela nos traz urgência, clareza, coragem. Mas atenção, viver com urgência não é viver com pressa. O estoico não corre atrás do tempo como quem foge de algo. Ele vive com presença total. Ele saboreia o agora. Ele honra cada ato, por mais simples que seja. Porque ele entende que em algum ponto do futuro, e ninguém sabe exatamente quando, ele fará algo pela última vez. A última vez que verá o sol. A última vez que abraçará alguém. A última vez que rirá até chorar. E por isso ele transforma o ordinário em sagrado, porque não sabe se haverá uma próxima vez. Marcos Aurelius, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo: você pode deixar esta vida agora. Que isso determine o que você pensa, o que diz e o que faz. Essa frase não é para assustar, é para acordar. É para lembrar que a vida é um presente com prazo invisível e que, por isso, cada escolha tem peso. Cada atitude importa. E mais, o estoico não apenas aceita a morte, ele a usa como lente para enxergar a vida com mais nitidez. Ele pergunta todos os dias: se eu tivesse que partir esta noite, deixei algo inacabado? Deixei alguma relação mal resolvida? Me omiti em algo essencial? Essas perguntas podem parecer duras, mas elas libertam, elas nos puxam para o agora. E quando você passa a viver com essa consciência, algo muda profundamente. Você se torna mais íntegro, mais corajoso, mais gentil, mais verdadeiro. Porque você para de perder tempo com o que não constrói. Você para de carregar pesos desnecessários. Você para de alimentar personagens. A morte ensina o valor do essencial. E o essencial é simples, é estar presente, é viver com intenção, é deixar marcas reais e não apenas rastros digitais. É cultivar vínculos autênticos e não apenas
Conexões de aparência. É entregar-se às suas convicções mais profundas, mesmo que ninguém aplauda. Essa lição também nos ensina sobre a humildade. Somos finitos, frágeis, passageiros, e ao mesmo tempo, somos capazes de fazer coisas extraordinárias com o pouco tempo que temos. O estoico sabe disso. Por isso, ele vive com um senso de missão. Não perde tempo tentando controlar o que não depende dele. Não acumula rancores. Não joga a vida fora em discussões inúteis. Ele cuida do instante. Ele honra o tempo. E quando chegar sua hora, porque ela vai chegar para todos, o estoico parte em paz. Porque ele não apenas viveu, ele viveu com propósito. Ele não apenas passou por aqui, ele fez valer a passagem. Lição 7. Tenha padrões, não expectativas. Há uma diferença brutal e sutil entre ter expectativas e ter padrões. Expectativas são voltadas para o mundo, para os outros, para o que você quer que aconteça. Já padrões são voltados para si mesmo, para o que você exige de si, para o modo como você decide viver. O estoico não vive esperando que o mundo o trate bem. Ele vive decidindo como ele vai tratar o mundo. Não espera que os outros sejam gentis, honestos ou leais. Ele age com gentileza, honestidade e lealdade, porque isso é o que está sob seu controle, e por isso ele sofre menos, porque ele não exige que a realidade se dobre ao seu desejo. Ele aceita o que acontece e age de acordo com seus princípios. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como devem acontecer e você encontrará paz. Essa lição muda tudo. Porque quando você para de projetar expectativas sobre os outros, você recupera sua autonomia. Quando você cria padrões para sua própria conduta, você se torna inabalável. Você age com honra mesmo que ninguém esteja olhando. Você mantém sua palavra mesmo que ninguém cobre. Você entrega o seu melhor mesmo que ninguém agradeça. É nesse lugar que a força verdadeira nasce. Quando você vive segundo seus valores e não segundo o humor do mundo. Lição 8. A disciplina. É liberdade. Essa última lição é a que amarra todas as outras, porque nenhuma virtude estoica sobrevive sem ela. A disciplina. Aquilo que você faz quando ninguém mais quer fazer. Aquilo que você repete quando a motivação desaparece. Para o estoico, a liberdade não é fazer o que quer. É ter domínio sobre si mesmo. É dizer não quando todos dizem sim. É seguir firme quando todos desistem. É fazer o que é certo, não o que é fácil. É ter hábitos que constroem sua alma, não que sabotam seu caminho. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Ela não precisa ser grandiosa, mas precisa ser constante. A leitura diária, o exercício regular, a meditação, a reflexão, a escrita, o controle das emoções, a vigilância dos pensamentos, o autocontrole diante do prazer, a resistência ao impulso. Cada pequena prática, repetida com constância, molda um novo ser. A disciplina é o martelo do escultor. E você é a escultura. Sêneca escreveu: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E é a disciplina que garante que você aproveite cada dia como se fosse um degrau, firme, sólido, em direção a algo maior. Agora, se você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você, sobre sua sede de crescer, de se fortalecer, de ir além da superfície. O estoicismo não é teoria de livros antigos, é um modo de viver, é uma armadura interna, um fogo silencioso, uma fortaleza construída por dentro. E agora você tem em mãos 8 ferramentas poderosas. Essas lições não são apenas conselhos, são convites, desafios, chamados, para você se tornar alguém que age como se nada pudesse detê-lo, não porque é imune às dificuldades, mas porque tem princípios que o mantêm firme, mesmo quando o mundo desaba. E se esse conteúdo tocou você, se fez você pensar, refletir ou enxergar algo sob uma nova luz, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem e mostre ao YouTube
que esse tipo de reflexão precisa alcançar mais pessoas. Deixe aqui embaixo nos comentários qual das 8 lições mais mexeu com você e por quê. E se você quer continuar essa jornada de autodomínio, clareza e força interior, inscreva-se no Universo Estoico. Esse canal existe para que você nunca caminhe sozinho. Lembre-se, em um mundo barulhento, quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, não precisa dominar mais nada, você já sabe o caminho. Agora, haja como se nada pudesse te deter.